Se você quer começar a usar o Elementor para criar suas primeiras páginas e sites profissionais na web, fica nesse vídeo até o final, que eu te garanto que você não viu nenhum conteúdo como este na web. Olá, meu nome é Marlon Amâncio, eu trabalho há mais de 10 anos com criação de sites profissionais e há 5 anos venho trabalhando com o Elementor, desde que ele surgiu. Então, neste vídeo, eu vou trazer para você tudo o que você precisa saber, o que é e para que serve o Elementor, os seus principais recursos, o que ele oferece para você, o que você consegue criar com o Elementor, como instalar e configurar o Elementor e como realmente usar ele para criar suas primeiras páginas, seus primeiros sites. Porém, antes da gente começar, eu preciso dar um passo atrás e te explicar um pouquinho o porquê e como surgiu o Elementor. Isso vai ajudar a gente a entender os principais recursos dele, o que é possível criar com ele. Para quem não sabe, ele é um construtor de páginas que é o mais popular para o WordPress hoje. Tá? Então você só consegue usar o Elementor a partir, dentro do WordPress, ele é um plugin para o WordPress. E o que acontece? Vamos entender aqui um pouquinho do WordPress rapidamente. O WordPress ele pode ser dividido em 3 grandes partes: tema, plugins e o que a gente chama de core do WordPress, que é o núcleo do WordPress. Tá? O tema, o que é o tema? O tema ele é responsável pela parte de aparência do site. Tá? Ele é responsável, por exemplo, aqui nesse diagrama que eu fiz, ele é responsável por a gente informar onde vai ser o cabeçalho do site, onde vai ser o rodapé, onde que eu quero inserir um título, uma descrição, um botão, uma imagem, onde eu quero exibir os posts do meu site. Então, o tema ele é responsável por isso, né? Por a gente informar onde será exibida essas informações, esses elementos do site, e como eu quero estilizar esses elementos. Antigamente, a gente fazia isso, antes de surgir, né, os page builders, os construtores de páginas como Elementor, a gente fazia isso através de código. Muitas vezes, alguns temas, você poderia comprar alguns temas comerciais que te permitiriam ali customizar algumas coisas, mas no começo, há 10, 11 anos atrás, você teria que criar um tema do zero praticamente, né, criar ali um arquivo PHP para cada template do seu site, e ali no código inserir as marcações HTML, depois estilizar o seu site. Antigamente era assim. Então, os temas eles viam como uma parte de opções do tema, onde a gente conseguia customizar ali essas partes principais aqui, cabeçalho e rodapé, que eram as partes, vamos dizer assim, globais do site, que se repetiam, né, em vários templates. E o conteúdo principal aqui, geralmente, ficava a parte do o editor do WordPress, que era dessa forma aqui, que era o antigo TinyMCE, que era um projeto de ter um editor, trazer um editor mais rico aqui, né? Porém, o WordPress, a gente ficava tendo que editar aqui as configurações, editar o conteúdo, atualizar e lá para frente do site, né, na parte visual do que o seu visitante iria ver e ficar vendo as alterações. Então a gente vinha aqui, fazia a alteração, atualizava e ia lá no site para ver como é que estava ficando. Então ficava esse vai e volta aí infinito. Então, o que aconteceu? Os construtores vieram para preencher essa lacuna que havia aqui. Na época tinha o Wix, Squarespace, o Weebly, vários construtores visuais que estavam assim, muito à frente do WordPress. Né? Era uma reclamação constante do pessoal por que o WordPress mantinha essa interface ainda, né, bem arcaica, se a gente pensar aqui, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então foram aí que surgiram os primeiros construtores. Então essa aqui era a cara do Elementor, como eu falei há uns 5 anos atrás, no lançamento dele, 5, 6 anos atrás. E hoje essa é a nova interface dele. Né? Eles estão modernizando até na última versão agora, 3.12. Eles deram uma modernizada aqui na interface, está ficando bem legal. Então vamos lá. Como eu falei, falar dos recursos do Elementor, nós temos a versão gratuita dele, né? E temos a versão Pro, que é a versão paga. Beleza? Mas a versão gratuita ela ainda é muito boa. Dá para usar bastante coisa, dá para criar sites com ele tranquilamente. E algumas partes que ele só oferece na versão paga, tem alguns outros plugins que a gente consegue contornar isso e usar somente a versão free. Beleza? Então vou passar aqui rapidamente esses recursos que são oferecidos aqui em cada versão, explicar um pouquinho e nós vamos, como eu falei, fazer a instalação dele e começar a utilizar. O Elementor gratuito, nós temos basicamente, né, um construtor visual de página, que é esse que eu acabei de mostrar aqui, com esses elementos de arrastar e soltar. Ele oferece também hoje o Flexbox Container, que é uma coisa assim que veio recentemente no Elementor, que veio para revolucionar a forma que a gente cria nossas páginas.
Ele era um experimento do Elementor, mas ele já está hoje estável para ser utilizado, tá? Então você pode ativar até nas instalações. Se você estiver instalando o Elementor agora na versão 3.12, já vai aparecer para você uma janelinha incentivando você a ativar esse recurso. E assim, é muito bom. Antigamente o Elementor ele só oferecia uma seção, coluna, era uma forma mais fixa, assim, enrijecida de criar páginas. Hoje está muito mais flexível. Esse Flexbox Container é com base com um recurso do CSS, eu vou explicar mais daqui a pouquinho. E também na versão gratuita nós temos o modo responsivo, a gente consegue adaptar nosso site para vários tamanhos de telas diferentes. Ele tem alguns widgets básicos, tá? Porque na versão Pro aqui ele vai ter os widgets mais avançados, tá? Alguns efeitos de animação, vai ter alguns widgets para o e-commerce, né? Que é o plugin de e-commerce, né? Do WordPress, que adiciona funcionalidades como carrinho, exibição de produtos, etc. Né? As configurações globais do site também nós temos no Elementor Free e no gratuito, isso é muito bom também. Eu vou explicar daqui a pouco, a gente vai entender como a gente pode configurar estilos globalmente no nosso site que vão se repetir em várias páginas, né? Isso traz muita produtividade no nosso dia a dia na hora de criar os sites. E ele tem algumas animações de entrada, que é bem legal também, que os efeitos, quando você está carregando, rolando a página, alguns elementos vão entrando ali na página, é bem legal. Então tudo isso a gente tem já no elemento gratuito e fica assim, atende muito bem para você poder começar a criar essas primeiras páginas. E o que mais ele oferece aqui no Elementor Pro? Né? Como eu falei, além dos widgets avançados e para o e-commerce, ele tem uma coisa aqui que é o construtor de temas. Isso aqui é muito bom. Como eu falei, exemplifiquei aqui contando a história da construção de temas no WordPress. O Elementor vai permitir a gente criar, como eu falei, essas partes globais, cabeçalho, rodapé, sidebar, templates de post, templates de página de produtos para o e-commerce. Isso aqui é uma coisa muito boa. Também oferece o construtor de pop-ups, a gente vai conseguir construir pop-ups avançados aqui dentro do Elementor. Também o construtor de formulários é muito bom também. Tá? Ele oferece algumas integrações avançadas aqui no Pro, você pode integrar, por exemplo, com o Mailchimp, com o ConvertKit, entre outros, né, plataformas de e-mail marketing, várias integrações. No avançado aqui no Pro, ele permite também a gente configurar, inserir nossos códigos CSS e outros códigos personalizados no cabeçalho, no rodapé de nossas páginas, por exemplo, inserir tags de pixel do Facebook, por exemplo, né? Tags do Google Ads, e permite também para quem tem conhecimento em CSS estilizar dentro do próprio elemento, usar um CSS personalizado, beleza? E no Pro também nós temos o que eles chamam de template kits, que já são sites inteiros prontos para você simplesmente importar e usar esses modelos no seu site, beleza? Então eu fiz aqui uma instalação do zero, uma instalação limpa aqui do WordPress, tá? A gente vai começar do zero a instalar o Elementor. Então como começar a usar o Elementor? Você primeiro precisa ter o WordPress instalado, seja na sua máquina ou seja numa hospedagem. Se você não tem uma hospedagem, eu recomendo a Hostinger, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição. É uma hospedagem muito boa, um preço muito bom. Eles têm uma hospedagem aqui, ó, otimizada para o WordPress. Eles têm um preço muito bom. Eu recomendo a partir desse plano business, se você for colocar um site do seu negócio no ar, um pequeno negócio, um médio negócio, eu recomendo o Business WordPress. Se você quer simplesmente praticar, fazer um site mais simples, só para você treinar o Elementor, você pode começar com esse WordPress Starter aqui, não tem problema. E recomendo, se for sua primeira contratação na Hosting, recomendo pegar um período no mínimo de 1 ano a 2 anos para você aproveitar os descontos deles. Tá? Então eu vou deixar o meu link de afiliado aqui na descrição. Se você comprar, né, vou deixar um disclaimer aqui, muita gente gosta de saber isso, esse meu link de afiliado, se você comprar através dele, eu vou ganhar uma porcentagem de comissão, mas isso você vai estar ajudando o canal. Eu estou indicando a Hosting porque realmente eu gosto, eu utilizo no meu dia a dia e gosto bastante do serviço deles, do atendimento e dos recursos do painel, dos recursos que eles oferecem para quem está criando sites para o WordPress. Tem plugin de otimização, tem SSL incluso gratuito. Na contratação aqui você também tem um domínio grátis. Então, assim, realmente é muito bom o custo-benefício, né? O que eles oferecem pelo preço que você paga, beleza? Se você não quiser agora contratar neste momento uma hospedagem,
você pode fazer uma instalação do WordPress local na sua máquina, tá? Então, para isso, eu recomendo o LocalWP, tá? Só você procurar no Google, LocalWP, que é o localwp.com. Esse aqui é uma ferramenta muito boa para você criar um servidorzinho na sua máquina, no seu computador, e você poder instalar ali e começar a utilizar o Elementor sem precisar contratar hospedagem, sem precisar pagar domínio, tá? Você que está começando agora, aprendendo, dando seus primeiros passos, eu recomendo fazer dessa forma. Quando você se sentir mais confiante, precisar criar um site profissional, seja para o seu negócio ou para algum cliente seu, você compra uma hospedagem e, como eu recomendei aqui, a Hostgator, beleza? Então vamos lá, eu estou usando aqui esse LocalWP, ele está aqui uma instalação local na minha máquina, como eu falei, está aqui uma instalação do zero, limpa, só tem o WordPress aqui com tema padrão. Eu vou acessar aqui nossa área administrativa do WordPress, né? Só colocar no final aqui /wp-admin. Esse usuário aqui ele é cadastrado assim que você estiver criando seu site com o LocalWP, você já cria esse usuário inicial. Vou mostrar para vocês aqui, só para quem não conhece o LocalWP, esse aqui é a interface dele. Assim que você instalar ele, ele vai ter essa interface, você cria um novo site aqui, beleza? Se você não sabe, tiver alguma dúvida, deixa no comentário aqui como instalar o WordPress na sua máquina, que eu vou te explicar, tirar sua dúvida e posso fazer novos vídeos aqui explicando como a gente, né, faz essa instalação local da melhor forma e como utilizar o LocalWP, beleza? Mas a gente vai ver que é muito simples. Então, eu estou fazendo aqui o login na área administrativa do WordPress. Pronto, aqui é o painel, para quem não conhece, aqui é a área do WordPress, certo? E eu vou, para começar a utilizar o elemento, a gente precisa instalar ele. Então, eu vou aqui na parte de plugins à esquerda, adicionar novo. À direita aqui a gente procura aqui Elementor. Tá? O Elementor gratuito a gente consegue instalar por aqui, que é o repositório oficial do WordPress. O Elementor Pro, o pago, a gente tem que acessar dentro do elementor.com, né? Você tem que adquirir o Elementor e lá você vai ter um botão para você fazer o download dele. Também vou mostrar para vocês. Então vou instalar aqui ó, a versão gratuita, ó, instalar agora. Ele está baixando aqui, fazendo instalação. Depois a gente vai ativar. Pronto, instalou. Tá? Agora o botãozinho ficou aqui ativar. Quando eu ativar aqui, ele vai entrar num passo a passo para a gente poder configurar os primeiros passos aqui do Elementor. Pronto, ele carregou aqui esse passo a passo. Ele sugere que você criar uma conta, você pode criar uma conta gratuita. A conta gratuita é importante para algumas coisas, assim, se você quiser utilizar alguns templates, alguns modelos que eles oferecem gratuitamente, você tem que criar essa conta, tá? Eu vou pular aqui por enquanto. E aí, ele pergunta qual tema que você quer começar. Mesmo o Elementor permitindo você criar temas, né, como eu falei, essa parte de cabeçalho, rodapé, templates de post, templates de produtos, etc., você precisa ter um tema base instalado, tá? Porque isso é um pré-requisito do WordPress. Então ele tem aqui o que eles chamam de Hello Theme, que é o tema padrão deles, o tema base padrão oficial do Elementor. Recomendo começar a utilizar ele, porque ele é um tema assim, ele basicamente, vamos dizer assim, uma casca, assim, um invólucro em torno do Elementor, tá? Então, pode ser utilizado com outros temas, como Astra, tem um Cadence, sei lá, o pessoal gosta de usar também. Praticamente qualquer tema você consegue utilizar o Elementor, beleza? Mas eu recomendo usar esse aqui porque ele é bem simples, ele é bem básico ali e rápido, tá? Para utilizar com o Elementor. Então eu vou selecionar a opção aqui do Hello Theme, está instalando ele. E como eu falei, ele é simplesmente uma base ali para a gente utilizar o Elementor. Ele não vai precisar mexer praticamente nada em opções de temas, aquilo que eu mostrei anteriormente não tem nada disso. Ele pergunta aqui o nome do site que a gente quer dar, vou deixar Elementor mesmo, que é a instalação que eu fiz aqui. Então vou próximo. Pergunta se eu quero adicionar uma logomarca. Por enquanto a gente não vai fazer isso, vou pular aqui, tá? E agora me dá duas opções aqui. Se eu quero começar, ele fala que editar um Canva em branco. O Canva seria a área de edição do site que a gente vai criar ali. Se eu quero começar do zero ou se eu quero navegar aqui e escolher os templates, modelos que ele oferece, mais de 100 modelos, importar e utilizar. No propósito aqui do nosso tutorial, da nossa aula, eu vou começar aqui do zero, tá? Para a gente começar a aprender a entender tudo do Elementor. Não vou utilizar neste momento aqui o template, apesar de muitos casos ele ser bom. Eu posso fazer aqui um outro vídeo explicando como importar, onde achar templates, que esses templates dele aqui, a grande maioria paga,
tá? E tem outras fontes aí que a gente encontra templates gratuitos, vários templates gratuitos. Eu posso trazer também um vídeo aqui para a gente com essas dicas. Então vamos começar aqui com um Canva em branco, digitando uma página em branco. Ele vai carregar aqui já a interface de edição do Elementor e eu vou começar a explicar para vocês as principais partes aqui da nossa área de trabalho, beleza? E depois disso a gente vai criar uma página simples, eu vou explicar um pouco mais das funcionalidades, né, de como criar essa página. E por último, vou trazer explicar algumas partes mais avançadas, algumas configurações que o Elementor traz para a gente, beleza? Como eu falei, assim que ele carrega aqui hoje nessa versão, ele está incentivando a gente a ativar o container. A gente vai ver na prática aqui o que é o Flexbox Container, beleza? O que você precisa saber agora é que eu recomendo você ativar isso. Começar de modo avançado que já a usar o Flexbox Container, beleza? Então já está assim, você está um passo a mais de muita gente que ainda não usa o Flexbox Container, beleza? Ele trouxe a gente aqui para uma página de configuração do Elementor. O que acontece? Aqui nós temos essa abinha recursos, ele está aqui ó, dentro de Elementor. Deixa eu dar um zoom, ele está em Elementor, configurações e tem essa aba recursos. Aqui ele tem algumas configurações, alguns experimentos na verdade, que o Elementor vai liberando aos poucos. Ele vai fazendo melhorias, tá? Vai trazendo algumas atualizações e você pode aqui ativar ou não. Ele começa sempre inserindo esses novos recursos, novos features, ele vai inserindo aos poucos. E aí você pode ativar aqui, ele tem alguns status aqui, né? Status alfa, beta, em que situação que está aquele recurso, tá? Hoje, como eu falei, o Flexbox ele já ele está numa situação estável, então ele está aqui, ó, candidato a lançamento. Então você pode já começar a utilizar ele. Alguns outros que estão em status beta ou alfa, que são muito experimentais, eu não recomendo utilizar em sites que estão em produção. Sites que vocês estão, né, site seu que está online, de algum negócio que as pessoas estão acessando ali. Recomendo não utilizar esses experimentos que estão alfa ou beta, porque podem quebrar seu site em algum momento, né, quebrar o layout do seu site, dar alguma incompatibilidade, algum plugin, enfim. Você pode utilizar, se estiver utilizando na sua máquina, testando, experimentando, né, estudando, eu recomendo você sim utilizar, beleza? Então, no caso aqui hoje o Flexbox Container está, né, com esse status de candidato a lançamento, a gente pode tranquilamente ativar ele, eu vou ativar aqui, tá? E vou salvar. Tem outros experimentos aqui, como eu falei, não vou mostrar tudo agora, tá? Vou salvar essas alterações. A única coisa que eu recomendo a gente fazer antes de começar a entrar na interface do Elementor em si, a gente voltar aqui em configurações nessa aba geral, tá? Voltei aqui a gente estava na aba recursos, voltei na aba geral, beleza? E ativar essas duas caixinhas aqui, ó, desativar cores padrão, desativar fontes padrão. O que é isso? O Elementor ele vem com algumas cores e fontes padrão do plugin, tá? Mas a gente quer usar as cores e fontes padrão do tema que a gente vai criar. Então eu vou ativar essas duas caixinhas aqui, salvar alterações, por enquanto é isso, tá? Depois que eu mostrar para vocês a interface ali do Elementor, como realmente utilizar ele, eu vou voltar aqui e passar explicando cada uma dessas opções aqui das configurações, beleza? Então vamos lá para a nossa interface, voltar aqui para a interface do Elementor. Como eu ativei o Flexbox Container, né, nós voltamos aqui para a nossa interface de criação do Elementor. Eu vou atualizar essa página, tá? Para ele, né, refletir a atualização que nós fizemos do Flexbox. Pronto, ele apareceu para a gente aqui, ó, essa opçãozinha de Layout Container, tá? Vou fazer aqui vamos fazer um tour aqui pela interface do Elementor para a gente entender melhor como cada parte aqui funciona, o que é a função de cada parte né, da nossa interface. Bom, à esquerda aqui nós temos aqui nossa sidebar, nosso painel principal, onde a gente vai ter aqui os elementos que a gente vai usar para construir a nossa página, certo? À direita aqui, ó, ele tem uma outra sidebar que está flutuante aqui, que é o navegador. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Esse navegador vai ajudar a gente a navegar entre os elementos que a gente vai inserir na nossa página, tá? Ele está flutuante aqui, mas você pode clicar aqui no cabeçalho e arrastar ele para a direita, ó, ele vai aparecer essa barra vertical aqui e você soltando ele fica fixo aqui à direita. Eu gosto de trabalhar nessa interface aqui, com o painel à esquerda e o navegador aqui à direita. Se você preferir, pode deixar, como eu falei, ele flutuante. Bom, aqui no painel à esquerda nós temos dois menus superiores,
tá? À esquerda aqui nós temos algumas configurações globais do Elementor, tanto configurações do site, como a parte que eu falei de construtor do tema, a gente vai ver mais para frente daqui a pouco. Tá? E as preferências do usuário. Preferências do usuário são as preferências para de configurações do painel aqui em si. Tá? E tem algumas outras coisinhas aqui que eu vou entrar daqui a pouco e mostro para vocês. Em cima aqui também, nesse menu, vou voltar aqui, temos essa opção aqui, um menuzinho em formato de grid. Aqui que vão estar os nossos elementos, nossos widgets que a gente vai usar para inserir na nossa página, certo? E aqui embaixo, nesse menu aqui embaixo, nós temos as configurações da página em si, dessa página que nós estamos editando. Tá? Vou repassar aqui também todas essas configurações. Temos o navegador aqui, o ícone de abrir e de exibir e ocultar esse navegador. Temos também, vamos ter aqui o histórico, é onde vai poder ver as ações que nós fizemos aqui, refazer coisas, né, avançar e refazer coisas que nós fizemos aqui na construção da página, tá? Um histórico aqui, que é o famoso Ctrl Z, tá? Desfazer e refazer. Temos a opção aqui do modo responsivo, ele vai abrir aqui uma outra aba aqui em cima, quando a gente clica aqui em modo responsivo, ele abriu uma barrinha aqui em cima, para a gente poder configurar o nosso site para os vários tamanhos de telas e dispositivos diferentes. Tá? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco também. E tem esse olhinho aqui, esse ícone de olho, que é ver as alterações, é pré-visualizar o site. Porém, para pré-visualizar, eu prefiro usar esse manipulador que fica aqui dentro fica aqui ao lado, na verdade, do painel, né? Esse manipulador ele ajuda a gente também ele esconder o painel e pré-visualizar o que a gente está fazendo, tá? Então, eu prefiro usar esse aqui do que usar esse ver alterações aqui, que vai abrir uma nova aba. E nós temos, enfim, aqui o nosso botão de publicar essa página, tá? A gente vai publicar e sempre que fizer alterações a gente vai ter que salvar aqui. Ele também vai salvando automaticamente para a gente, tá? Mas quando você quer realmente publicar a página, você salva e publica ela aqui. E tem esse submenu aqui de salvar opções, que a gente consegue salvar como rascunho e salvar essa página como modelo para poder reutilizar ela. Eu vou explicar isso daqui a pouco também, beleza? Antes da gente dar continuidade aqui, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Elementor Pro, né? Muitos recursos aqui vão estar desativados para a gente. Então, quando você quiser evoluir, dar um passo a mais aí, adquirir o Elementor, né? Você vai vir aqui no elementor.com. Eu vou deixar também o link na descrição também, tá? E aqui tem os preços dele aqui em cima em pricing. A gente vem aqui Page Builder e aqui tem os preços dele. Hoje ele tá se você usar para um site, né, tá $59 por ano, tá? Aqui ele é pago por ano. Se você não pagar, ele vai continuar funcionando normalmente. A questão é que você paga aqui por atualizações que eles vão lançando ao longo do tempo e por suporte, tá? Então, basicamente, você paga para ter atualizações e suporte. Como eu falei, se você comprar uma vez e depois você não quiser atualizar, o seu site vai continuar funcionando, porém não vai ter atualizações. Eles estão assim, constantemente soltando atualizações de segurança, principalmente, e atualizações de melhorias. Então, assim, recomendo, se você for comprar, né, vale muito a pena. Beleza? Se você pretende aí crescer e começar a criar sites profissionalmente, vender sites, né, ele tem esses outros planos aqui que permite ativação em mais de um site. Esse plano aqui para 25 sites e o outro plano para 1000 sites. Beleza? Ele estava mais barato há 2 anos atrás, estava bem mais barato, né? Hoje é um preço um pouco salgado aí por causa do dólar. Mas se você realmente pretende, como eu falei, crescer e, né, profissionalizar, começar a vender sites, né, isso aqui é um custo que você tem que inserir né, nos custos do seu negócio e repassar esse valor para o cliente, né? Então, quando você for fazer essa formação, precificar o seu produto, você inclui esse custo do Elementor nos seus serviços. Beleza? Então, depois que você fizer comprar ele, para fazer o download da versão Pro, você faz o login. Aqui, quando você comprar, você vai ter sua área, né, seu usuário. E aqui no canto superior direito, ele tem esse botão aqui para a gente baixar o Elementor. Vou baixar e baixa a versão Pro. Então, a versão, vou fazer um download dele aqui, a versão gratuita e Pro, eles são separados, né? Tem um plugin da versão gratuita e tem um plugin da versão Pro, beleza? Eu vou fazer a instalação dele aqui, porque vai ficar mais fácil eu mostrar os recursos disponíveis, tá? Eu vou vir aqui então novamente em plugin,
adicionar novo e vou enviar ele aqui, o plugin que eu acabei de baixar, beleza? E fazer a instalação dele. Vou aqui ativar o plugin e assim que ele ativar eu vou atualizar voltei aqui na página de edição e vou atualizar essa página para ele atualizar com os recursos da versão Pro. Então agora a gente vai ao que realmente interessa, né, começar a criar a nossa primeira página com o Elementor, beleza? Ele está pedindo aqui, aqui embaixo tem uma barra azul, porque eu fiz o download dele, né, da versão Pro, e ele precisa conectar com a minha conta, tá? Então eu vou conectar e ativar aqui, para ele ativar a minha licença. Tá, tô ativando aqui. Enquanto ele conecta lá, vou voltar aqui, ele vai atualizar. Ele já conectou. Vou atualizar minha página aqui novamente. E ele vai estar totalmente funcional aqui com a versão gratuita e a versão Pro. Beleza? Pronto. Agora sim a gente vai começar a criar a nossa página. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente está vendo aqui que o Elementor está exibindo aqui o que seria o título do site, tá? E o nome dessa página que ele criou, beleza? Ele está usando aqui por padrão aquele tema que eu comentei, o Hello Team, né? Então ele está aqui, isso aqui vem por padrão neste tema. Se a gente quer remover isso aqui para criar uma página totalmente sem cabeçalho, e tem um rodapé aqui também, nesse rodapézinho aqui à direita, ó, todos os direitos reservados, a gente quer um Canva aqui, uma área de trabalho totalmente limpa, nós temos que vir aqui embaixo em configurações, e nós vamos mudar aqui o layout dessa página, tá? Para não ficar confuso, né? É aquilo que eu expliquei. Essa parte de layout aqui é uma coisa que vem já do WordPress, dos temas do WordPress, eles tinham esses layouts, esses templates customizáveis que a gente podia inserir, tá? Então, como o Elementor funciona dentro do WordPress, ele ainda preserva algumas coisas que o WordPress, né, coloca por padrão ali no funcionamento do tema. Então, mas basicamente, para a gente remover aqui, começar uma página, né, do zero, como se fosse uma landing page, né? Geralmente landing page a gente não tem cabeçalho nem rodapé. Para simplificar aqui o nosso tutorial, a gente vai fazer aqui uma landing page, tá? Nós vamos remover o cabeçalho e o rodapé do nosso tema, tá? Então eu vou entrar aqui em layout da página e vou colocar aqui, ó, Elementor Canvas, tá? Que é um template do Elementor, um layout dele, onde ele atualizou aqui, ó, ele elimina todo esse cabeçalho e o rodapé do tema. Então ele está aqui, ó, simplesmente uma tela em branco para a gente começar. Então vamos lá. Aqui, nesse pontilhado aqui, é onde vai começar a inserir nosso layout, tá? Nosso grid aqui, pensar o nosso layout e inserir os nossos elementos. Ele tem esse maisinho aqui, ele vai dar algumas estruturas aqui, um layout já pré-definido, algumas opções, que é bem interessante para a gente começar. Tá? E tem essa pastinha aqui, que se a gente quiser inserir os templates que eu comentei que o Elementor oferece. Ele tem vários templates em blocos, algumas seções, páginas inteiras aqui já desenhadas para a gente poder inserir. Então, se você quiser começar, né, muitas vezes a gente fica um pouco intimidado com a tela branca, né, de começar a criar nosso site. Você pode começar também com esses templates, esses modelos prontos aqui. Ele tem também algumas opções de modelos de wireframe, que é uma estrutura mais simples, né? Um design mais simples. Com um design mais simples, a gente poder começar a inserir nosso conteúdo, nossas imagens, né? Criar o nosso site. Então você pode começar aqui também, mas como eu falei, para o propósito desse tutorial aqui, dessa aula, a gente vai começar do zero, tá? Então vou fechar aqui, beleza? Então vamos começar do zero. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos começar, nós vamos criar umas 3 seções para o nosso site, tá? A gente vai criar uma seção principal aqui, seria a oferta do nosso site, né? Se a gente está criando um site profissional para um negócio, né? Geralmente a gente tem ali uma imagem, tem uma chamada, uma oferta, né? Que é a nossa proposta de valor, uma descrição, um botão. Vamos criar uma seção apresentando os benefícios aqui da nossa empresa fictícia, vamos dizer assim, certo? E no final uma sessão de chamada para ação, beleza? Então na primeira sessão aqui, a gente vai entender como que funciona o container, tá? Primeiro, a gente vai clicar nesse maisinho, como eu falei, e eu quero aqui, vamos supor, um layout já pré-definido de 2 colunas, tá? Então adicionei aqui. Ele adicionou para mim, tá vendo? As 2 colunas, são essas 2 linhas pontilhadas cinza clarinha aqui. E ele tem esses manipuladores aqui em cima, onde a gente pode manipular e mexer e configurar a nossa
seção aqui, o nosso container. Vou dar um passo aqui atrás só para explicar rapidamente como vai funcionar os containers, qual que é a lógica por trás do container. Voltando aqui para a apresentação, eu tenho aqui um diagramazinho explicando para a gente o que são os containers e os seus itens. Basicamente, o container ele tem dois conceitos-chave aqui, que é o container, que é que está envolvendo aqui, certo? Essa parte, esse invólucro, vamos dizer assim, externo. E nós temos os itens que estão dentro do container, beleza? Então, o container e os itens, cada um vão ter suas propriedades, tá? A gente vai ter as propriedades que vão definir as configurações do container e as propriedades que vão definir as configurações e organização dos itens do container, beleza? Então vamos voltar aqui. Então nós temos aqui o nosso primeiro container. Nós temos aqui um maisinho, nesses manipuladores aqui nós temos esse mais, a gente pode adicionar uma seção acima, adicionar um container acima deste. Nós temos essas bolinhas aqui, esse gridzinho que é um manipulador, a gente pode arrastar e mover o nosso container, tá? E temos aqui um X para deletar esse container. Se a gente clicar com o botão direito aqui nesse manipulador, ele vai abrir aqui um menu de contexto para a gente, tá? A gente vai poder editar nosso container, poder duplicar ele, adicionar um novo, e tem outras opções aqui de copiar, colar estilo, eu vou explicar daqui a pouco também, tá? A gente reiniciar, redefinir aqui, resetar o estilo desse container, a gente pode salvar ele como modelo, salvar ele como padrão, e vou explicar isso daqui a pouco, ou revelar ele para a gente aqui no navegador, ou excluir. Tá? Então vamos lá. Quando a gente clica aqui nesse manipulador de editar o container, o painel à esquerda aqui vai atualizar com as opções de configurações desse elemento que a gente clicou, no caso aqui esse container. Então sempre que a gente clicar nele, esse painel aqui à esquerda vai ser atualizado com as configurações do respectivo container ou elemento que a gente selecionou, né? Se a gente quiser voltar para aquela tela, aquela parte do painel onde nós temos os elementos, widgets, a gente clica nesse gridzinho aqui em cima que eu mostrei anteriormente, né? Então eu cliquei aqui, ele voltou para os elementos. Se eu clicar novamente no manipulador aqui do container, ele vai atualizar para as opções. Beleza? Então vamos passar aqui rapidamente algumas opções aqui do container. Eu não vou entrar muito avançado no container, porque já seria assim, um assunto para outro vídeo. Ia ficar muito extenso aqui o nosso tutorial, tá? Se você não tem noção do que é o Flexbox Container, quer aprender mais, deixa aqui no comentário também, que eu estou preparando um vídeo aqui muito legal, explicando assim, tudo que você precisa saber de Flexbox Container para criar layouts bem avançados. Como eu falei, eu vou explicar aqui alguns pontos-chave dele, tá? Mas não vou entrar em pontos muito avançados, mas a gente vai criar aqui um layout bem bacana. Pode ficar tranquilo, a gente vai fazer um layoutzinho aqui, alguns grids, um layout um pouquinho mais avançado. Então vamos lá, eu vou soltar aqui, vou arrastar alguns elementos aqui para o meu container, só para ficar mais fácil a gente exemplificar de como ele funciona, beleza? Eu vou voltar aqui nesse menuzinho de grid, né, para mostrar meus elementos, vou arrastar aqui, ó. Então eu tenho aqui alguns widgets básicos, como eu falei, tá? Esses básicos aqui eles estão no elemento gratuito. Nós temos aqui um título, uma imagem, texto, vídeo, botão, divisor, espaçamento, Google Maps e ícone, tá? Esses daqui para baixo tá aqui até escrito aqui, ó, eles estão disponíveis somente na versão Pro, na versão paga, beleza? Daqui para baixo. E temos alguns outros aqui que são widgets que vão trazer algumas coisas para permitir a gente criar partes globais do site, tá? Como eu falei que tem um construtor de temas, esse aqui é um pouquinho mais avançado também, traz alguns elementos avançados aqui, elementos globais dinâmicos do nosso site em WordPress. Então voltando aqui nos elementos básicos, para a gente começar aqui, eu vou arrastar aqui um título, tá? Vou pegar aqui um texto, trazer uma descrição, beleza? E vou pegar também um botão. Então, estou construindo aqui o primeiro layout. E vou trazer também uma imagem, eu quero colocar aqui à direita. Geralmente é um design assim, mais comum, né? A gente vê aí nessas páginas, nas landing pages, a gente tem aqui a nossa oferta, né? A nossa descrição, um botão, uma imagem lateral. Então, vamos começar a entender algumas coisas aqui, tá? Primeira coisa, para você entender melhor como está sendo organizado a sua página aqui, tem aqui, como eu falei, à direita o navegador. Tá vendo? O navegador, à medida que a gente vai soltando nossos elementos na página aqui, ele vai preenchendo aqui nesse estilo de
de camadas, né? Para quem está acostumado aí a utilizar Photoshop, Illustrator, Figma, essas ferramentas de design, já está familiarizado com esse estilo aqui de exibição, né, em camadas, certo? Então, primeira coisa, nós colocamos aqui o nosso container principal, né? Vou fechar aqui. Esse botãozinho aqui em cima, ó, essa setinha, ele expande e recolhe tudo quando a gente quiser, tá? Então, recolhendo aqui, nós inserimos primeiro um container e depois, quando inserimos esse container, a gente escolheu um container pré-definido, um layout pré-definido de 2 colunas. Então, adicionou aqui 2 containers para a gente, né? No primeiro container eu coloquei um título, um texto, um botão. No segundo container eu adicionei uma imagem, beleza? Então, sempre que você tiver dificuldade de entender como você está organizando sua página, você vem aqui para o navegador. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no primeiro container. A gente pode também manipular os elementos aqui pelo navegador. Isso é uma dica legal, tá? A gente pode, ao invés de, se quiser clicar aqui no Canva, aqui no meio, você pode clicar no elemento aqui no navegador que ele vai destacar esse elemento para você aqui no Canva. Tá? Então, quando eu clico aqui no botão, por exemplo, ó, ele destacou e ele vai, se o elemento estiver muito abaixo, a sua página estiver muito longa, ele vai rolar a página até aquele elemento. E a gente pode também aqui reorganizar tanto aqui pelo Canva, tá? Por esses manipuladores aqui dos elementos, ou no navegador a gente consegue também reorganizar nossos elementos. Ó. Então, basta clicar, arrastar e soltar, beleza? Então vamos começar aqui por algumas propriedades do container. Vou clicar aqui no manipuladorzinho para editar o container. Vou explicar aqui rapidamente algumas propriedades. Primeira coisa, a largura do nosso conteúdo. A gente está vendo aqui que ele não está ocupando o conteúdo o conteúdo principal aqui do container não está ocupando toda a página. Ele tem essa propriedade que a gente chama de boxed. Ele está, né, vamos dizer assim, encaixotado. Tá? Então a gente pode definir aqui a largura total, ó, ele vai expandir para a largura total da página, tá vendo? Ou manter ele aqui boxed, tá? E aqui a gente tem uma configuração que a gente define a largura desse conteúdo principal, tá? Ele por padrão no elemento ele vem aqui 1140, tem como a gente definir isso globalmente, lá nas configurações do usuário, como eu mostrei aqui em cima, preferências do usuário, tem como a gente definir, na configurações do site. A gente define aqui essa largura padrão. Depois eu entro nisso aqui para mostrar para vocês. Tá? Vou clicar novamente aqui no editar container. Podemos definir para ele aqui a altura mínima, se a gente quer que ele ocupa, qual altura que a gente quer que ele ocupa da tela, certo? E o mais importante aqui do container é a gente entender essas propriedades aqui, tá? Ele vai definir aqui, como eu falei, tem as propriedades do container, né, e tem as propriedades dos itens que estão dentro do container. Se você quer entender um pouco mais, avançar um pouquinho mais, entender um pouco mais de Flexbox Container, tem um guia dentro do site CSS Tricks, para quem não conhece o site aqui, ó, ele tem um guia muito bom. Só você procurar no Google aí, Flexbox Guide, só procurar essa palavra aqui, você vai achar essa página e aqui ele tem uma lista das propriedades, explica muito bem, isso é bem legal. É bem visual. Bom, a primeira coisa ele tem que é direção. Ele vai definir a direção de qual os nossos itens vai seguir dentro do container. Tá? Quando a gente soltar esses itens aqui, como eu soltei alguns elementos, né, um título, descrição, um botão, essa propriedade vai definir qual será o sentido da direção desses elementos dentro do container. Tá? Se eu clicar nesse container aqui onde estão esses outros elementos, a gente vai ver que ele está com a setinha para baixo. Então o elemento está um empilhando em cima do outro. Outra propriedade aqui, a gente pode definir, eu estou aqui dentro desse subcontainer, né? A gente pode definir aqui como esse conteúdo será justificado, se ele será justificado no início ou no fim do container, só mudando aqui, ó, ele vai para o fim, ou se eu quero um espaço entre esses elementos, né? Lá ele vai pegar um espaço, colocar os elementos nos extremos aqui do container, e vai definir um espaço igual entre eles. E tem espaço ao redor desses elementos, ele divide um espaço central e um espaço né, do elemento inicial do elemento final, e um espaço uniforme entre eles. Então ele divide todo o espaço do container aqui entre esses 3 elementos. Então os espaços aqui, os espaçamentos estão iguais, beleza? Eu vou deixar aqui no centro, tá? A gente quer esse conteúdo aqui centralizado. Então vou tirar um zoom aqui para a gente ver como é que está ficando. Outra coisa, eu costumo usar muito aqui um atalho,
você quiser alternar entre esse modo de edição e o modo de pré-visualização de prévia, esconder os painéis aqui, você pode usar o Ctrl P ou, se tiver no Mac, o Command P. Então, várias vezes eu vou utilizar isso aqui para a gente ver como é que o nosso design está ficando, beleza? Então, voltando aqui ao nosso container e as propriedades do container, outra coisa que nós temos, outra propriedade importante, é essa de alinhar. Então, nós vimos direção, justificar e alinhar. Né? Alinhar, ele vai alinhar ou à esquerda, ou centralizado, ou na direita, no fim do container. Na verdade, ele coloca fim aqui, ele vai alterar isso aqui de acordo com a direção dos elementos. Né? A gente pode ver, se a gente clicar aqui na linha, alterar para uma linha horizontal, a gente vai ver que esses ícones vão mudar. Né? Então ele muda aqui o sentido, ele pensa o container ou um container horizontal ou um container vertical. Então esses alinhamentos vai ser ou do início ou do fim daquele container. Né? Então se ele tivesse nesse sentido horizontal, esquerda e direita, né? Ou aqui em cima e embaixo, então por isso que ele chama início e fim. Tá? Ou ele vai alinhar aqui, então no fim do container, vai alinhar tudo direito, ó, o botão moveu para lá. Vou tirar um zoom aqui um pouquinho. Aí a gente vê que o botão moveu aqui para a direita, os elementos estão todos direito aqui. Né? Ou esticar ele, vai ficar todos a gente passar o mouse aqui, a gente vai ver que todos os elementos estão esticados aqui de acordo com a largura desse container. Beleza? A gente vai manter aqui a opção de alinhamento no início, tá? E aqui tem a opção de espaço entre os elementos, né? A gente tem um espaçamento que a gente pode definir entre os elementos que estão aqui dentro desse container. Então, se eu aumentar aqui, por exemplo, a gente vai ver que vai aumentar o espaçamento ali entre os elementos desse container. Tá vendo? Por padrão ele é 20. A gente pode configurar isso aqui também lá nas configurações globais do site. A gente vai entrar lá daqui a pouco. E essa última opção aqui, envolver. Esse envolver, ele define quando a gente coloca os elementos dentro do container, por padrão os elementos vão ficar dentro daquele container ali contido, né? Um do lado do outro. Então a gente pode quebrar esses elementos, colocar eles empilhados um em cima do outro, ou manter eles naquele sentido que a gente definiu aqui nessa direção. Se a gente clicar aqui sem envolver, como eu falei, vai ficar numa linha só. Até o ícone aqui, ele já mostra pra gente, tá? E se a gente colocar essa opção envolver, ele vai permitir os itens quebrarem ali, ficar um empilhado em cima do outro, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Toda vez que a gente colocar um elemento, um container, um elemento em nossa página, uma coisa que eu não mostrei importante, aqui em cima ó, vai aparecer essas três abinhas, tá? Todos vão ter essas três abas de ou layout quando for container, ou quando for um widget de conteúdo, vai aparecer aqui conteúdo. Então, se eu clicar nesse texto aqui, ó, ele vai mudar para conteúdo, certo? Então todos vão ter, ou no caso de elementos de conteúdo, vai aparecer a aba conteúdo, no caso de container, layout. E todos terão essas duas abinhas aqui, estilo e avançado, tá? Pra gente aqui, então no caso do container, a gente vai definir essas configurações do layout, alguns estilos aqui do container, vai ter aqui o fundo, definir o fundo, cor de fundo, a gente tem aqui cor, degradê, pode colocar um vídeo ou um slideshow, né, passando aqui no fundo. Então a gente vai ter aqui outras propriedades, sobreposição de fundo, borda, divisor de forma. Tá? Aqui vai ter a parte de estilo e avançado vai ter algumas configurações comum a todos os elementos. E aí vai entrar um conceito aqui agora também, que é muito importante, que chama Box Model. Esse Box Model, modelo de caixa, ele veio, isso é incorporado do CSS. CSS, para quem não sabe, é uma linguagem que a gente consegue estilizar elementos de uma página web. Tá? A gente consegue falar posicionamento daquele elemento, cor, a fonte dele, enfim, várias coisas, várias propriedades relativas à aparência daquele elemento na página. E tem esse conceito aqui de Box Model, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o nosso Box Model. O que ele define? Nós temos todo elemento HTML que a gente coloca numa página web, ele tem essas propriedades aqui. A gente vai ter o conteúdo principal, né, que vai estar dentro dessa caixa, vamos dizer assim. Nós temos o padding. O padding seria o espaçamento entre o conteúdo desse elemento e essa borda aqui. Beleza? Borda seria a borda normal, como se estivesse fazendo uma caixinha, né, a gente fazer uma borda em torno dela. E a margem é a distância entre a borda deste elemento com outros elementos que estão ali adjacentes, estão em torno dele. Beleza? Então, isso aqui, como eu falei, é uma propriedade, é um conceito do CSS,
né, que foi incorporado aqui ao Elementor, que a gente vai utilizar também que é as mesmas propriedades. Então vamos entender isso aqui um pouco melhor. Eu cliquei aqui no, né, estou editando esse container externo, tá? Então eu quero colocar um pouco mais, vamos colocar uma cor nele só para a gente visualizar melhor. Vou voltar aqui em estilo, vou aqui no fundo, propriedade fundo, tipo de fundo, eu vou colocar o clássico e vou pôr uma cor aqui qualquer. Tá? Nós temos aqui, aproveitando que a gente está aqui, vou explicar para vocês. A gente tem esse manipuladorzinho que a gente consegue escolher a cor aqui, a gente vai ter esse painelzinho para escolher as cores, né? Ou temos também esse globinho aqui, que são cores globais que a gente pode definir no nosso site. A gente vai entrar daqui a pouco nisso, tá? Mas só para vocês entenderem, eu já vou escolher aqui uma cor primária que está definida globalmente. Essa cor pode ser reutilizada ao longo do site. E nas configurações globais a gente consegue alterar ela em todo o site de uma vez só. Então isso é muito bacana. Fica aí que você vai entender. E isso é muito bom quando você estiver criando seu site. Você vai ver que vai assim, aumentar muito a produtividade. Pouca gente usa isso. É outro recurso assim, que deixa você um passo à frente aí de outras pessoas que não sabem como usar isso. Então vou usar aqui uma cor global. Tá? A gente vai ver daqui a pouco como alterar ela globalmente. Cliquei nesse globinho aqui e alterei. A gente vai ver, tem como a gente criar a cor personalizada, alterar isso aqui, enfim, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Mas coloquei uma cor aqui só para facilitar a gente entender o que está acontecendo aqui nesse container, tá? Vou voltar aqui para a aba avançado. Então, o padding aqui, o padding, né, ele tem essa margem, ele pode ser definido separadamente, tá? Como eu mostrei aqui, ó, no superior, direita, inferior e esquerda, tá? Pode ser editado todos de uma vez ou separadamente. Por padrão aqui, se eu começar a editar ele, ele vai estar todos com o mesmo valor. Tá vendo? Ele está aumentando aqui o espaçamento. Vou passar o mouse aqui para a gente ver. Ele tá vendo? Ele está aumentando o espaçamento, ó, entre esse container interno e o container externo. Tá? Então, nesse caso aqui, desse container externo, o conteúdo principal seria esses dois containers internos. O conteúdo principal dele seria isso aqui, né? Essa margem rosa para dentro. E o padding aqui seria, o espaçamento desse conteúdo interno aqui e da borda, né? Então estou separando aqui, ó, a gente vai mexendo aqui, ele vai aumentando esse espaçamento interno. Então eu gosto de usar isso também para a gente adicionar um espaçamento interno. Só que a gente pode ver aqui que ele está configurando tanto superior, direito, inferior e esquerdo. Só que como ele está configurado para ter o conteúdo aqui, uma largura mínima, né, que é 1140, ele não alterou aqui a direita. E nem esquerda, beleza? Mas aí a gente pode fazer o quê? Clicar nesse ícone de cadeado, ele vai desvincular esses valores, né? Como eu falei, a gente está mexendo aqui, alterando o valor, e está alterando de todos. Se a gente clicar nesse ícone aqui de cadeado, ele vai desvincular os valores, a gente pode alterar cada um separadamente. Então, posso colocar 0 na direita, 0 na esquerda, né? E deixar o nosso superior e inferior, que dá aqui dá um respiro aqui para o nosso design, né? Isso é muito importante também, a gente definir esses espaçamentos, né, em branco, esses espaços, né, do nosso site aqui em branco e tal, ajuda a gente ter um respiro aqui no nosso design para não ficar aquele layout muito comprimido ali, difícil de entender, né, o que está acontecendo. A gente dá um respiro aqui né, pro olho do nosso visitante entender melhor a nossa página. Então, voltando aqui, cliquei aqui no container, voltei na aba avançado. Né? Então, como eu mostrei aqui, ele está alterando esse espaçamento. Eu vou colocar agora uma borda para a gente entender a margem, beleza? Para adicionar a borda nesse container, a gente tem que voltar aqui na aba estilo. Beleza? E aqui embaixo a gente vai ter a opção borda. Vamos colocar aqui uma borda, a gente tem que mudar o tipo dela para sólido. Vamos colocar a largura dela aqui 1. Tá vendo? Adicionou uma bordinha aqui embaixo. Vou aumentar ela um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar. Ó, eu coloquei 5 pixels, a gente tá vendo essa borda escura aqui embaixo, nossa borda preta. Vou deixar essa cor, né, escura minha para ficar mais fácil de enxergar. Vou voltar aqui na aba avançado. E vou alterar aqui a propriedade da margem. A gente vai ver que agora ele vai alterar a distância da borda para os outros elementos adjacentes que estão em torno desse container. Então se a gente aumentar aqui a margem, ó, ele está aumentando, né, esse espaçamento aqui externo desse container. Beleza? Vou tirar o zoom para vocês verem como é que tá ficando. Ó.
certo? Então esse é o conceito de box model e dessa forma que a gente customiza, personaliza ele, beleza? Vou voltar aqui, vou limpar essa margem, tá? Vou limpar a minha borda aqui, que eu não quero uma borda agora, beleza? Vou deletar isso aqui, só para vocês entenderem. Vou remover aqui o tipo de borda para padrão, só para vocês entenderem o conceito. Então vamos lá, vamos adicionar mais alguns elementos aqui da nossa página para a gente começar a estilizar ela. Vou adicionar mais uma seção aqui embaixo. Tá? Vou usar aqui também novamente um layout pré-definido de 2 colunas. Tá? Vou adicionar mais uns elementos aqui. Vou adicionar aqui uma imagem. Vou adicionar aqui um título. Na verdade, vou fazer o seguinte. Vamos entrar aqui um pouquinho mais avançado então em container. Já que a gente está falando de container. Como eu falei, deixar para um próximo vídeo, mas vou ensinar vocês aqui a criar pelo menos um grid um pouquinho mais avançado. Né? Se quiser criar um grid aqui, por exemplo, de 2x2, né? A gente vamos colocar aqui os benefícios aqui, vamos supor, dessa nossa página fictícia. Tá? A gente quer colocar aqui alguns benefícios para convencer nosso visitante aqui a continuar navegando. E aqui embaixo a gente vai colocar uma chamada para ação aqui embaixo. Beleza? Então vou adicionar aqui embaixo também a gente vai adicionar somente uma coluna. Quando a gente adiciona uma coluna só, ele já pergunta para a gente aqui, ó, qual direção que a gente quer dos nossos elementos. Tá? Se é para vertical ou horizontal. Vou adicionar aqui um vertical. E vamos colocar aqui um título, uma chamada aqui. E vamos adicionar um botão. Adicionar um botão aqui vai ser a nossa chamada principal no final. Aproveitando que a gente aprendeu aqui como usar o Box Model, vamos colocar aqui mais alguns espaçamentos aqui nesses elementos. Vamos colocar aqui, vou em avançado, vou desvincular aqui os valores, vou colocar um espaçamento superior de 100, inferior de 100. Tem algumas unidades aqui de espaçamento desse Box Model que são um pouco mais avançadas, também não vou entrar aqui. Acho que vale um vídeo só para isso também, para ensinar como utilizar essas unidades. Se a gente clicar aqui nesse menuzinho suspenso aqui, a gente vai ver que tem várias unidades CSS que a gente pode utilizar, porcentagem, EM, REM, VW, enfim, tem até customizadas aqui, mas como eu falei, não vou entrar nisso agora, não vai ficar muito extenso o nosso vídeo. Acho que vale um vídeo só para isso, para a gente entender essas unidades CSS, é muito bacana. Tá? Mas por enquanto a gente vai usar só pixel mesmo. Vamos colocar aqui superior e inferior 100. E vamos colocar aqui na nosso último container também. Uma coisa legal, aproveitando que a gente está colocando aqui o mesmo espaçamento em todos os containers, o que a gente pode fazer? Quando a gente clica no botão direito aqui, lembra desse menu contextual? A gente tinha que copiar, colar estilo. Nós podemos copiar esse elemento, esse container, no caso aqui. Podemos copiar ele. E podemos vir aqui, a gente quer reproduzir esse estilo desse container. Eu posso vir nesse último container aqui, botão direito e colar apenas estilo. Ele vai pegar os estilos lá que eu configurei, como por exemplo esse espaçamento, e vai configurar para a gente. Ó, então ele já adicionou um espaçamento 100 que eu usei aqui em cima. Isso também acelera bastante aqui o nosso processo de criação. Certo? Eu vou colocar também uma cor aqui embaixo. Nesse container de baixo também para diferenciar ele do container de cima, só para facilitar a visualização nossa aqui. Vou colocar uma cor primária também, beleza? A gente está vendo que esse container aqui, ele está com os elementos um do lado do outro. Né? A gente está vendo tá o título aqui, o botão. Eu quero, ele por padrão, ele veio a direção horizontal, tá vendo? Eu quero colocar ele na direção vertical. Então eu mudo aqui, a gente vai ver que o botão vai passar para baixo. Ó, passou para baixo, beleza? E eu quero centralizar aqui, alinhar esses itens ao centro. Tá? E vou colocar aqui um espaçamento entre esses elementos um pouco maior. Vamos colocar 40, colocar 50 aqui. Tá vendo? Então ele separou de um espaçamento entre o título, né, e esse botão. Então já, se a gente ver como é que está ficando nossa página, já está tomando alguma forma. Né? A gente tem aqui já uma chamada para ação aqui embaixo. Temos aqui nossa oferta. E eu quero fazer agora aqui, rapidamente, um grid um pouquinho mais avançado aqui, um container um pouco mais avançado, para vocês entenderem. Eu acho que vai ser bem legal a gente entender um pouco melhor como é que funciona esse container. Voltando aqui no nosso navegador, uma coisa interessante que a gente pode fazer, que eu lembrei aqui uma dica legal, vai ficar mais fácil para a gente navegar nos elementos da nossa página, a gente pode renomear esses nossos containers. Né? Então, à direita aqui eu posso clicar 2 vezes aqui,
e posso renomear. O primeiro aqui vou colocar seção oferta. Tá? No do meio aqui vou colocar aqui seção benefícios. Vou apresentar aqui os benefícios da nossa empresa fictícia aqui, seja um produto, um serviço, etc. E por último aqui nós temos o nosso, vamos colocar aqui o nosso container, seção chamada para ação. Vou colocar CTA, que é geralmente, né, abreviação de Call to Action. Então nós temos essas 3 seções aqui, nós renomeamos, fica mais fácil a gente poder navegar e entender aqui onde que a gente está editando nosso conteúdo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai adicionar um grid aqui nesse segundo container aqui na seção benefícios, vamos adicionar aqui um grid aqui 2x2. Eu quero colocar aqui 4 benefícios, tá? E um grid 2x2, 2 em cima, 2 benefícios embaixo, um do lado do outro. Então, o seguinte, nós temos aqui esse container externo da seção, temos esse container interno, certo? Eu vou aqui nos elementos e vou arrastar mais um container para cá. Então, ó, temos 3 containers agora, né? O container externo, esse container aqui dessa coluna e o container que vai receber o nosso ícone, tá? Tem um elemento aqui que eu gosto bastante, que eu uso muito aqui que é o elemento ícone. A gente pode procurar um widget aqui em cima, ó. A gente pode procurar ele aqui em cima. E também nós podemos, um ícone, um elemento que a gente costuma usar muito, a gente pode clicar com o botão direito nele aqui, ó, e favoritar ele. Né? Algum elemento que a gente for utilizar várias vezes no nosso site. Então, favoritando ele, a gente fica aqui em cima, ó, fica mais fácil de a gente acessar ele. Então, peguei esse ícone aqui, vou arrastar ele para cá. Tá? Esse ícone já vem um conteúdo aqui, né? Um layout de conteúdo pré-configurado para a gente, com um ícone, um título e uma descrição. Então, eu quero criar, como eu falei, um grid 2x2. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir no container externo, vou definir aqui a direção dele. Nós vamos definir aqui que nós queremos a direção horizontal. Beleza? Eu vou fazer outra coisa, eu vou duplicar esse container que está com o ícone para ficar mais fácil de enxergar as propriedades do container. Eu vou vir aqui, botão direito, e essa opção aqui, ó, duplicar, a gente pode duplicar o nosso elemento. Ó. Então já temos 2 containers com 2 elementos de ícone. Vou duplicar novamente, como eu falei, eu quero um grid de 2x2, né? Então são 4 elementos aqui, dupliquei novamente. Tá? A gente está vendo aqui que ele está ficando um do lado do outro. Né? Então está nessa direção horizontal, tá? E está no sentido linha horizontal. A gente pode aqui embaixo vir em envolver, que a ideia é a gente quebrar esse grid, ficar 2x2. E agora nós temos que definir, tá, a largura desses containers, que vai ser, na verdade, aqui vai ser 50%, né? Vai ficar 2x2, 2 em cima, 2 embaixo. Outra coisa que a gente tem que fazer nesse container externo, eu vou colocar espaço entre elementos 0, tá? Senão esse espaçamento aqui vai atrapalhar, esse aqui no externo. Eu vou no container do ícone aqui, eu vou colocar 50%. Ah, tá, importante colocar também a largura do conteúdo aqui, ó, a largura total, tá? A gente quer que esse conteúdo aqui do ícone ocupe a largura total do container dele. Tá? E vou aqui em largura total e depois aqui largura colocar 50%. Tá? A gente já viu que ele, ó, diminuiu para 50%. Para facilitar agilizar aqui, eu vou copiar esse container e vou colar o estilo dele nos outros para agilizar. Ó. Colar estilo. Tá vendo? Ele já subiu. Ó. No de baixo aqui, colar estilo. E novamente no outro, no quarto, colar estilo. Pronto. Ó. Rapidamente a gente criou um gridzinho aqui de 4x4, muito simples. Se a gente pré-visualizar como é que está ficando nosso site, bem legal. Vou aqui no container externo, quero alinhar essa imagem com esse container aqui desses ícones, né? Que vai ficar aqui os nossos benefícios. Vou clicar aqui. E eu posso alinhar ele aqui, ó, no container. Volto aqui em layout, estava na aba avançado. E vou clicar aqui, alinhar item ao centro. Ó, então eu alinhei essa imagem, esse container com esse outro container. Agora a gente vai aqui no menu superior esquerdo, cliquei aqui nesse menuzinho de hambúrguer e aqui vai ter configurações do site. Bom, aqui, como eu falei, a gente vai ter as configurações de estilo global do site, que eles chamam aqui de sistema de design, tá? E alguns estilos do tema. Vamos pegar aqui para facilitar, vamos pegar aqui o guia de
Guia de estilo do Elementor, o próprio Elementor, para facilitar para a gente. Toda vez que a gente começa um site profissional, gente, se você está querendo se profissionalizar, realmente crescer nesse ramo, é importante você criar um guia de estilo para cada site que você for fazer. O guia de estilo basicamente define como a logo é aplicada no site, quais as cores do site, certo? Qual será a tipografia. Então nós temos aqui um guia de estilo básico aqui do Elementor, só para a gente facilitar. A gente vai importar, né, colocar essas propriedades aqui do guia de estilo lá na nossa configuração global do site. Então voltando aqui, nós temos, como eu falei, as cores globais, fontes globais. Podemos definir aqui o estilo da nossa tipografia, né, dos títulos H1 até H6, de botões, campos de formulário, etc. Tem várias configurações que a gente pode mexer aqui também, como o cabeçalho e rodapé do tema, tá? Alterar o fundo, o layout. O layout aqui a gente vai alterar a largura do conteúdo principal, como eu comentei anteriormente, que ele é 1140 por padrão. Então vamos aqui às cores para a gente entender um pouco melhor. Ele traz para a gente aqui 4 cores, tá vendo? Primário, secundário, texto e o acento. O acento é uma cor de destaque, né? E podemos adicionar cores personalizadas. Só adicionar a cor aqui, a gente escolhe uma cor que a gente quer e podemos renomear essa cor, né? Colocar o nome que a gente quiser aqui. Beleza? E aí, quando a gente alterar, no caso aqui, quando nós criamos o design da nossa página lá, o layout, nós usamos a cor global, essa cor primária, né? Usamos ela na seção aqui principal e usamos aqui no rodapé também, né? Na chamada para ação. Então, quando a gente alterar essa cor global aqui, a gente vai ver que ela vai ser alterada aqui no site. Então, se a gente mexer aqui, ó, a gente vai ver que ela vai sendo alterada, tá vendo? Então, vamos copiar aqui uma cor do guia de estilo do próprio Elementor. Vamos pegar uma cor aqui. Vamos supor que a gente quer esse fundo azul. Beleza? Copiamos esse fundo azul. Eu vou colocar como cor primária, como se fosse a cor primária do nosso tema. Ó, então a gente viu que mudou aqui o cabeçalho e o rodapé. Certo? Podemos usar aqui uma outra cor secundária, cor de acento. Cor de acento eu vou pegar esse verde aqui deles. Que geralmente cor de acento é uma cor de destaque, a gente pode usar em botões, etc. Né? Então, voltando aqui, a gente pode configurar agora as fontes globais do nosso site. A gente pode criar algumas fontes aqui, primária, secundária, texto e acento, que a gente pode reutilizar no nosso site também. E também, voltando aqui na tipografia, a gente vai utilizar algumas propriedades dessa tipografia aqui dos nossos títulos. Nós temos aqui primeiro a tipografia do corpo, que seria a fonte base aqui dos parágrafos, dos textos do nosso site. Né? Então vamos colocar uma outra tipografia aqui mais interessante. E clicando nesse lapisinho aqui, a gente consegue editar. Vamos colocar aqui a Open Sans. A gente pode mudar a cor do link, também o hover, quando passar o mouse sobre ele. A cores e fontes da tipografia. Vamos mudar aqui do H1. Vamos colocar uma outra fonte mais interessante aqui. Mais interessante, essa aqui. Essa cor está um pouco escura aqui, mas a gente vai ver ela alterando. Se não estiver vendo aqui, depois eu vou mudar ela para melhorar o contraste aqui do título, né? O H2 aqui, vamos colocar a mesma fonte. Tá, eu recomendo vocês usarem uma fonte para o corpo do texto do site e outra fonte, uma única outra fonte para os títulos, tá? Não ficar alterando aqui mais de 2 fontes, eu recomendo o máximo 2 fontes. Vamos mudar aqui também do H3. A gente vai ver que está mudando aqui, ó. Tá vendo o H3 aqui à direita mudou, né? A gente tá vendo que está mudando a fonte do nosso site. Beleza? E vamos mudar aqui também a cor do nosso botão. Vou colocar aqui uma cor mais de destaque. Vamos colocar a cor de acento para esse botão. Vou deixar a cor de texto, vou deixar branco mesmo. Aliás, a cor de texto, vou colocar ali a cor primária. Aqui ele não salvou, o azul está mantendo o azul antigo, porque a gente não salvou ainda, né? Não atualizou. Mas quando a gente atualizar, ele aqui no preview aqui, a gente está vendo que ele já está mudando, né? A cor que nós escolhemos. A cor de fundo, vamos colocar aqui esse acento. Então já viu que o nosso botão aqui mudou, tá vendo? E todos os botões do nosso site vão ter essa cor então. Por isso que eu falo que é importante usar essas configurações globais, muita gente não usa, porque isso aqui vai te poupar muito tempo, vai acelerar muito o seu desenvolvimento. Imagina que você quer mudar as cores do seu tema, né? Depois você mudou a sua marca, mudou o seu guia de estilo da sua marca, você vem aqui alterando as configurações globais. E isso vai se refletir em todo o site. Então, por enquanto tá bom aqui, eu vou atualizar.
Depois vocês podem explorar mais aqui todas essas configurações globais. Então, só atualizei as configurações globais, vou fechar ela aqui, ele vai voltar para o editor da página. Então, ó, como a gente pode ver aqui, alterou o fundo da cor primária, alterou aqui a cor do botão. Eu vou colocar aqui uma cor branco, né, nessa seção principal aqui do texto, para facilitar aqui, a gente, né, dar um contraste melhor nesse texto. Então, para a gente melhorar aqui o contraste, né, desse texto da seção principal, eu vou aqui no título. Ao invés de alterar a cor lá na configuração global, eu vou alterar ela aqui, porque nem toda seção vai ter o fundo escuro, né? Então, eu vou alterar direto aqui nesse texto. Tá? Vou vir aqui, estilo, cor do texto. Eu posso ou escolher uma cor aqui, ou como eu falei, eu posso adicionar uma cor padrão. Posso adicionar uma cor padrão por aqui também. Se eu clicar aqui nessa cor que eu escolhi, eu posso adicionar ela como global. Só clicar nesse mais aqui, ó, tá aparecendo aqui em cima. Eu posso adicionar ela como uma cor global. Posso dar um nome para ela. Então, vou colocar assim, branco absoluto. Certo? Vou colocar aqui também uma cor branca nessa descrição. Então, ele salvou aqui, ó, minha cor global, tá vendo? Posso selecionar a cor global. Então, já está tomando uma forma, ó, nossa página na seção principal. Vamos colocar uma imagem aqui. Quando a gente for editar aqui o nosso elemento, basta a gente clicar nesse lapisinho aqui para poder editar, né, as propriedades dele. Vou enviar uma imagem. Subindo uma imagem aqui. Selecionei, então adicionei essa imagem. Outra coisa que eu não mostrei aqui também que é interessante, as colunas, a gente pode manipular elas, a dimensão dela, tanto clicando aqui e alterando a propriedade dela na aba Layout, né, nessa largura que eu mostrei anteriormente, ou simplesmente clicando aqui e redimensionando a largura dela. Tá? Então, vamos supor que a gente quer aumentar a largura dessa imagem aqui, ou a gente pode clicar aqui como eu mostrei, vamos colocar aqui, eu prefiro fazer aqui manualmente, que ele tem mais precisão no tamanho da minha coluna, na largura dela. Vou colocar aqui 60, um pouquinho mais larga. Essa aqui eu vou colocar 30. E eu quero dar um espaçamento esses dois containers. Eu venho no de cima aqui, no container externo, venho no layout e justifico os conteúdos espaço entre eles. Ó, deu um espaçamento aqui, entendeu? Então afastou essa container deste container. Eu quero esse container fique alinhado à esquerda e esse outro container alinhado à direita. Eu coloquei esse primeiro aqui com 30%, eu queria ele um pouco menor e o outro com 60%. Então ficou aqui 10% aqui no meio, né? Esse espaço em branco que dá um respiro para o nosso design. Bom, acho que deu para ter uma visão bem legal aqui de como funciona todas as principais funcionalidades aqui do editor do Elementor, certo? Vou só mostrar agora rapidamente as outras opções, outros recursos que eu havia comentado, onde vocês podem acessar e podem utilizar ele. Como eu falei, não dá para entrar aqui em tudo, né? A gente mostrar tudo, porque vai ficar muito grande o vídeo. Mas vou mostrar para vocês onde vocês podem acessar esses recursos e vocês podem pesquisar, tanto no site do Elementor, ou se tiver alguma dificuldade, alguma curiosidade sobre algum recurso específico, deixa no comentário aqui no vídeo que eu vou fazer o possível, fazer o meu melhor trazer para vocês aqui um conteúdo igual esse, de qualidade, explicando, né? Então a gente pode endereçar cada assunto aqui no novo vídeo, beleza? Então, a gente vai, para finalizar aqui, essa parte do editor, né? Basicamente, eu mostrei tudo que vocês precisam saber para poder criar um grid legal, criar um layout legal, estilizar os elementos de vocês aqui na tela, copiar e colar estilo, duplicar elementos, né? Fizemos aqui um gridzinho 2x2, que é bem legal entender como que os containers funcionam, né? Vocês podem ir explorando aqui o navegador, para entender melhor como que como foi feito o layout. Vocês podem muitas vezes, para estudar, importar os modelos que eu mostrei anteriormente, importar eles e começar a entender, fuçar nesses modelos prontos do Elementor para entender, né, como que ele funciona. Mas basicamente o que vocês precisam saber aqui do construtor visual é isso, para você poder criar essas primeiras páginas aí. Tá? Então vou atualizar aqui, vamos ver como é que ficou a nossa página. Vou clicar aqui em ver alterações, ele vai abrir aqui um preview para a gente. Né? Então essa aqui é a página nossa final. Eu vou voltar aqui na parte de configuração, no menu do Elementor, para a gente entender como eu falei, o que ele oferece para a gente, né? Além desse construtor visual. Então, se a gente vir aqui no Elementor, configurações,
Ele tem, como eu falei aqui, algumas integrações. Vou fechar essas notificações aqui. Ele tem aqui algumas integrações. Isso, como eu falei, ele está só no Google, no Elementor Pro. No Free só tem esse Google Maps de integração, tá? Usa aqui para baixo, Recaptcha, Mailchimp, Drip, essas outras integrações só tem no Pro, beleza? Tem aqui algumas configurações avançadas, mas a gente não precisa mexer com isso agora, tá? Aquela parte de recursos eu já mostrei para ativar alguns recursos e experimentos do Elementor. À esquerda aqui, esse envios serão as submissões enviadas nos formulários do Elementor. A gente pode, como eu falei, criar formulários também. Na versão Pro, ele vai ter um widget de elemento aqui, ó. Quando a gente vem aqui, ele vai ter formulário. Então, form, ele está como em inglês aqui, form, tá? A gente vai ter esse formulário. Então, toda vez que alguém enviar uma submissão de um formulário, ele vai vir para cá nessa aba aqui, nesse elemento envios. Outra opção que a gente tem aqui na versão Pro, a gente pode subir fontes, ícones personalizados. Então você pode usar, por exemplo, alguma fonte não tem padrão aqui, porque por padrão ele usa as fontes do Google Fonts. Se quer uma fonte extra, por exemplo, da Adobe, você pode importar essa fonte aqui ou bibliotecas de ícones aqui. Por padrão ele também usa os ícones do Font Awesome, para quem não conhece uma fonte de ícones. Podemos inserir aqui o código personalizado, como eu comentei, você pode colocar a tag de pixel do Facebook, do Google Ads, a gente pode colocar aqui nesse código personalizado, também só disponível na versão Pro. Tá? Gerenciador de funções, ele vai permitir a gente definir aqui o que cada perfil de usuário pode fazer aqui no Elementor. Você pode, por exemplo, entregar um site para um cliente, você pode bloquear se você não quer que o cliente tenha acesso ao editor, ou ele vai somente alterar o conteúdo. Você pode marcar aqui essas caixinhas e configurar nesse nível de especificidade, né, do perfil de usuário, o que ele pode fazer dentro do Elementor. Isso aqui é muito bom quando a gente entrega sites, né, e dentro da empresa lá tem algum colaborador, uma pessoa que não pode ter acesso, dependendo, né, você pode colocar somente para o autor poder alterar ali o conteúdo. Temos algumas ferramentas aqui que são bem interessantes também quando você migra, por exemplo, o Elementor de domínio, você pode substituir ou alterar a URL antiga para a nova aqui. Tem controle de versão, se você atualizou, deu algum problema, você pode retroceder para alguma versão do Elementor. Outra coisa interessante que quase ninguém conhece também, tem um recurso de modo de manutenção. Você pode criar um template, quando você está construindo o seu site, quer deixar ele somente uma página de manutenção para os visitantes verem, você pode criar um template aqui e configurar ele para o modo de manutenção. Tá? Enquanto você está desenvolvendo, né? Aquele site está página em construção, você pode criar uma páginazinha dessa aqui dentro do Elementor. Aqui você pode importar e exportar os templates kits, que eu falei, são aqueles templates, modelos prontos do Elementor. Você pode, né, criar os seus modelos, exportar, importar modelos que você pode adquirir em algum outro lugar, certo? E também temos aqui modelos. Esse item do menu também é adicionado pelo Elementor. Aqui nós temos modelos que a gente pode salvar. Mostrar isso aqui rapidamente. Quando a gente está criando aqui nossa página, nós podemos clicar aqui com o botão direito numa seção, por exemplo, um container, e vir aqui salvar modelo. Tá? A gente salva aqui, por exemplo, seção oferta. Podemos salvar e depois ter acesso a esse modelo aqui dentro de modelos salvos. Tá? A gente pode reutilizar esses modelos. Aqui também temos um construtor de pop-ups. Então o Elementor, o que eu gosto muito nele é que ele é um meio que tudo em um. A gente tem um construtor de página, tem um construtor de sites, de tema, né? E temos aqui também o construtor de formulário, de pop-up, a gente pode fazer pop-ups aqui avançados. Tem vários recursos aqui de quando ativar esse pop-up, qual vai ser o gatilho que vai ativar, quando que ele vai ativar. Enfim, tem várias coisas muito legais aqui em pop-ups que vale a pena explorar. E aqui outra coisa que eu quero mostrar por último aqui é o construtor de temas, que eu vou mostrar rapidamente, como eu falei, eu não vou entrar também em detalhes aqui, isso é para um outro vídeo, muito conteúdo que dá para a gente falar aqui sobre construtor de temas, mas só para vocês entenderem que isso aqui é possível, também só disponível na versão Pro. Nós temos aqui esse construtor de temas, a gente consegue aqui criar, como eu falei, as partes globais e templates globais do site, como aqui o cabeçalho, o rodapé. Quando você criar um template para o post individual, quando estiver vendo um post, qual vai ser o template que aquele post vai seguir, onde vai estar aquelas informações daquele post, né? A gente consegue criar tudo isso com o Elementor. Uma listagem de posts aqui para fazer uma página do blog, por exemplo, né? A gente consegue criar aqui também. Template para resultado de pesquisa, até mesmo loop, se quer criar por exemplo, um loop para exibir os produtos da sua loja e-commerce, você consegue criar, né, através desse item do loop aqui.
tá? E página 404. Então, assim, tem muita coisa aqui que, como eu falei, vai ficar para o próximo vídeo, que é bastante coisa, mas é muito interessante esse recurso de construtor de tema do Elementor, como ele não permite mais somente a gente criar o conteúdo da página ali, mas que a gente consegue criar sites inteiros com o Elementor. Bom, esse foi a nossa introdução. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que deu para a gente ver bastante aqui do básico do Elementor, como instalar, até criar, né, uns designs um pouquinho mais avançados, ó, criar uns grids bem interessantes com o Flexbox Container, que isso aqui é um conteúdo que está bem alto, assim, bem recente no Elementor, um recurso muito bom, acho que vale a pena vocês explorarem mais esse Flexbox Container. Deu para a gente ver aqui, né, as principais partes, coisas avançadas, até como configurações do site, entender um pouco da construção de temas através do Elementor. Então tem muita coisa legal aqui. Usar o navegador ficou muita dica. Eu acho interessante, vai ser muito produtivo, muito útil para vocês. Então, se você gostou, deixa seu like aí, que isso ajuda bastante o canal, a gente crescer aqui no nosso canal. E se quiser saber mais, ver mais vídeos aí ao longo do que eu for liberando, né, soltando novos vídeos, se inscreve, ativa a notificação para você receber um aviso aí quando eu liberar novos vídeos, né? E se tiver ficou alguma dúvida aqui com relação a esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para, né, responder e trazer mais conteúdo como este para vocês. Tá? Muito obrigado, você ficou aqui até o final. Obrigado pela audiência e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.